Salve nação corintiana, aqui é o Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Gabriel Moscardo, que é um baita de um jogador, né? Jovem, 17 anos. Ele teve a sua primeira convocação pela seleção do pré-olímpico e ele recebeu ainda notícia no intervalo do jogo do clássico, né? Corinthians e Palmeiras. E se emocionou, foi assim um momento bem bacana do futebol à parte, né? E que a gente não vê hoje em dia. Ele se emocionou bastante. E assim, ele merece. O passe dele vai às alturas com isso, né? Com essa convocação. Ele ganha e o Corinthians também ganha muito mais, né? Mas enfim, parabéns a ele, né? Esse garoto merece, porque joga muito ele. E a seleção também vai ganhar muito com o futebol dele. Falando sobre Felipe Augusto, que recebeu proposta aí dias atrás de um time belga, Bruges, de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. E o Corinthians sentou, né, para negociar mais algumas bonificações também. E tá praticamente selada, de acordo com o meu timão, selada a venda para o time belga. É mais uma joia que sai do Corinthians, jovem, 19 anos, vamos falar o que em relação a isso, né? Essa porcaria dessa administração aí do clube vem fazendo isso ultimamente, só vende jogador joia e barata, né? Aí depois eu quero ver daqui a alguns anos, quando estourar de repente o jogador, a cara desses infelizes que fizeram essa negociação, né? Não deveriam nem entrar no clube, mas enfim. Vamos falar sobre o Renato Augusto. O Renato Augusto, ele na sexta-feira não tinha jogado, não tinha treinado, e aí ontem, se ele não treinasse, já entenderia que hoje não jogaria o clássico. Ele treinou ontem, só que não jogou hoje. Então, assim, isso dá a entender que o Bruno Maziotti estava correto em tudo que ele falou. Realmente, não pode utilizar o jogador em tudo que é jogo. Então, por causa de contusões e um monte de coisa, né? Então é assim, aumenta a pressão do Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo já estava sob pressão no clássico. Eu acho que foi um péssimo resultado, que o Corinthians joga em casa. 2 jogos a gente já empatou em casa. Jogo de 6 pontos. Basicamente levamos 2 e perdemos 4. Então, e agora a gente vai jogar contra o Fortaleza fora. E depois, na volta, ainda a gente vai pegar um outro clássico. Então, é assim. A vida do Corinthians não tá fácil, não, né? Mas, enfim. Então, é assim. O Luxemburgo, ele tá pressionado. Ele pode, a qualquer momento, cair, né? Lógico, óbvio que se o Corinthians perdesse, com certeza, ele já estaria fora do Corinthians. Mas a gente estava torcendo para a vitória do Coringão, né? Com certeza. Corinthians! Mas falar sobre o clássico. O clássico foi bizonho, foi uma porcaria para não falar outra coisa. Não teve futebol. Basicamente ficaram os dois na defesa. O Palmeiras ficou atacando muito mais no primeiro tempo. O Corinthians só se defendendo. Mas enfim. O fato é que basicamente o destaque do primeiro tempo foi a pipa lá que soltaram, né? A pipa lá de 51 em alusão ao título que eles não têm, né? Os 100 mundiais. Mas ele foi o destaque. E o outro destaque foi o seu próprio Michael perder aquele gol que, pelo amor de Deus, né, cara? Domina essa porcaria dessa bola. O cara foi tentar ainda mandar no contrapé do goleiro. Se ele parasse a bola ali ou tentasse mandar uma cavadinha, eu acho que matava o goleiro deles. Mas é jogador que não pensa. Hoje em dia tá cheio de jogador assim. Jogador que não pensa, não para, tenta fazer uma próprio Moscardo mesmo. É muito raro. Enfim. Então, o fato é que a gente perdeu basicamente o gol, né? O Yuri Alberto deu para ele, ó, faz aí, meu filho, se consagre. E ele conseguiu fazer aquela porcaria. E ainda no fim do jogo ainda conseguiu ser expulso. Tipo assim, ele teria que fazer a falta, mas acabou não ainda fazendo a falta direita e quase que ainda tomamos um gol, né? Mas enfim. Então é assim, o primeiro tempo foi uma porcaria, entrou com o Juliano para tentar armar. Pelo amor de Deus, cara. Tipo assim, a gente não tem meio armador, mas assim,
Eu acho que ele era o melhorzinho, pra falar a verdade. Porque o Juan Oliveira, nossa, ele entrou no segundo tempo, você tá louco, cara. Isso aí não é jogador de futebol, cara. Não é, me poupe, cara, me poupe. Ah, ele pode ser novo e tal, cara, ele não é jogador pro Corinthians. Não é jogador pro Corinthians, muito fraco, muito fraco. Ele perdeu 2 vezes, teve 2 lances que ele perdeu a bola, teve contra-ataque e no segundo quase que a gente leva o gol, se não fosse o Cássio. Se não fosse o Cássio. E ainda, por causa disso, ainda tivemos uma expulsão. Por causa da porcaria do lance dele. Que ele perdeu a bola no meio de campo. Ele dominou a bola, ficou olhando, sei lá pra onde, tava no mundo da lua. O palmeirense foi lá, roubou a bola e foi pro contra-ataque. Quase a gente tomamos o gol. Quer dizer, jogador fraco. Jogador fraco. Ele tentou colocar o Matias Rojas também para armar. Pelo amor de Deus, cara. O Matias Rojas não jogou nada. E tentando fazer com que ele armasse, menos ainda. Ele não é jogador para isso. Mas enfim. Aí a nossa zaga jogou. Fez aquele feijão com arroz. O Lucas Veríssimo, um baita de um zagueiro. Isso aí não precisa nem falar. Ele basicamente tirou tudo lá de trás. Né? O Gil não comprometeu, jogou bem. E o Fábio Santos não precisa nem falar, né? Ele faz sempre aquele mesmo joguinho dele. E a gente sempre toma a mesma pressão no lado esquerdo ali. O Bruno Mendes jogou bem. Os nossos volantes jogaram bem também. O Michael, né, acabou jogando bem. Só no final foi expulso e tal. E querendo não perdeu o gol. Mas assim, tirando esses 2 lances, o Michael jogou bem. E aí teve, assim, o Yuri Alberto. Se aí não tem muito o que se esperar, não. Mas assim, pelo menos ele correu, ele deu assistência pro próprio Michael, né? Converter lá no lance do gol e acabou errando e tal. Mas assim, jogou razoável, para não falar outra coisa. O Wesley jogou bem enquanto estava em campo. Depois a entrada de Romero, mano, Romero, tchau, já era. E para que a gente ainda tem o contrato dele até 2024, final de 2024. Como é que pode isso? Dá até raiva pensar nisso. Essa grande diretoria, né? Mas enfim, então é assim, foi muito pouco para um clássico, foi um clássico feio. E no fim, o Cássio, né? O Cássio jogou bem o jogo inteiro. Mas no fim ele salvou basicamente a gente, né? Tudo bem que contamos também com a incapacidade lá do atacante deles. Porque, mano, perder aquele gol ali é meio complicado. E ele demorou muito pra chutar. E quando chutou, tinha o grande goleiro nosso lá. Que se ali foi a vida basicamente do seu Vanderlei Luxemburgo. Ali ele deve ter, como diz, respirado fundo, né? O técnico. Porque se saísse gol e o Corinthians perdesse, tchau, já tava fora. Foi realmente um clássico medíocre, para não falar outra coisa. O Corinthians vai jogar o próximo jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, né? E tem aí a data FIFA também. Então tem muitos dias aí pro Corinthians treinar. Esperamos aí que o Corinthians volte melhor, né? Porque vai ser meio complicado, né? Mas é isso. Desejo uma boa semana a todos. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!